O subconsciente e as maravilhas do sono. Você leva cerca de 8 e 24 horas dormindo, ou seja, 1/3 da sua vida. Esta é uma lei inexorável da vida. Aplica-se também aos reinos vegetal e animal. O sono é uma lei divina e muitas respostas para problemas nossos vêm quando estamos profundamente adormecidos. Muitas pessoas têm defendido a teoria de que a pessoa se cansa durante o dia e vai dormir para descansar o corpo, ocorrendo então um processo de recuperação durante o sono. Um engano, pois nada descansa durante o sono. Seu coração, seus pulmões e todos os seus demais órgãos vitais funcionam enquanto você dorme. Se você come antes de dormir, o alimento é digerido e assimilado. Sua pele também segrega suor e suas unhas e cabelos continuam a crescer. O seu subconsciente nunca descansa nem dorme. Está sempre ativa, controlando todas as suas forças vitais. O processo de cura realiza-se mais rapidamente quando você está adormecido, pois não há interferência da mente consciente. Respostas notáveis surgem para você quando está adormecido. Por que dormimos? O Dr. John Bealoff, notável autoridade em tudo que se refere ao sono, provou que, à noite, enquanto dormimos, também recebemos impressões ao demonstrar que os nervos dos olhos, ouvidos, nariz e gustativos estão ativos durante o sono, o mesmo ocorrendo com os nervos do cérebro. Diz ele que a principal razão para dormirmos é para que a parte mais nobre da alma se una por abstração à nossa natureza mais elevada e se torne participante da sabedoria e presença dos deuses. O Dr. Bealoff afirma ainda: os resultados dos meus estudos fortaleceram minhas convicções de que a isenção das atividades e ações costumeiras não era o objetivo final do sono. Mais do que isso, tornaram claríssimo para mim que nenhuma parte da vida de um homem merece ser considerada mais indispensável ao seu desenvolvimento espiritual simétrico e perfeito que o período em que se encontra separado do mundo dos fenômenos pelo sono. Oração, uma forma de sono. Sua mente consciente enfrenta contrariedades, conflitos e controvérsias o dia inteiro. Por isso, é necessário que se afaste periodicamente da evidência dos sentidos e do mundo objetivo e comungue silenciosamente com a sabedoria interior do seu subconsciente, exigindo orientação, forças e maior inteligência em todas as etapas de sua vida. Você será capaz de superar todas as dificuldades e resolver seus problemas cotidianos. Esse afastamento regular da evidência dos sentidos e do barulho e confusão da vida cotidiana é também uma forma de sono. Isto é, você adormece para o mundo dos sentidos e passa a viver para a sabedoria e poder da sua mente subconsciente. Efeitos alarmantes da falta de sono. A falta de sono pode fazer com que você se torne uma pessoa irritada, mal-humorada e deprimida. O Dr. George Stevenson, da Associação Nacional da Saúde Mental, declara: creio que se pode dizer com toda segurança que qualquer ser humano precisa de um mínimo de 6 horas de sono por dia para gozar de saúde. A maioria das pessoas precisa de mais. Os que pensam que podem viver dormindo menos tempo estão logrando a si próprios. Os médicos que investigam os processos do sono e o problema da falta de sono ressaltam que a insônia rigorosa precede, em alguns casos, um colapso psíquico. Lembre-se, você recarrega-se espiritualmente durante o sono. O sono adequado é essencial para produzir alegria e vitalidade em sua vida. Você precisa dormir mais. Robert O'Brien, no artigo intitulado Talvez Você Precise Dormir Mais, publicado em seleções do Reader's Digest, relata a seguinte experiência com o sono. Nos últimos 3 anos, efetuaram-se experiências no Instituto de Pesquisas do Exército Walter Reed, sediado na cidade de Washington. Os pacientes, mais de 100 de voluntários, militares e civis, foram mantidos acordados por um período de 4 dias. Milhares de testes foram realizados sobre os efeitos de seu comportamento e personalidade.
Os resultados desses testes deram aos cientistas novas e surpreendentes perspectivas sobre os mistérios do sono. Sabem agora que o cérebro cansado aparentemente exige o sono com tanta sofreguidão que sacrificará tudo o mais para alcançá-lo. Depois de apenas algumas horas de perda de sono, cochilos rápidos, conhecidos como lapsos, começaram a ocorrer na proporção de 3 ou 4 por hora. Como o sono verdadeiro, as pálpebras descaem e diminuem as batidas do coração. Cada lapso durava apenas uma fração de segundo. Algumas vezes, lapsos eram períodos em branco. Em outras, eram povoados de imagens e fragmentos de sonhos. Na medida em que aumentavam as horas sem dormir, os lapsos se tornaram mais frequentes e a duração maior, talvez 2 ou 3 segundos. Mesmo que os pacientes estivessem pilotando um avião durante uma tempestade, não poderiam resistir ao microsono durante aqueles inestimáveis segundos. Isso talvez já tenha acontecido a você, como muitas pessoas que adormeceram ao volante de um carro podem testemunhar. Outro efeito alarmante da falta de sono foi seu ataque sobre a percepção e a memória humanas. Muitos pacientes privados de sono eram incapazes de reter uma informação por tempo suficiente para relacioná-la com a tarefa que supostamente deveriam executar. Ficavam totalmente confundidos em situações que exigiam que examinassem diversos fatores e sobre eles atuassem, como um piloto deve fazer quando habitualmente coordena a direção do vento, a velocidade do ar, a altitude e a sua trajetória para fazer uma aterrissagem segura. O sono, bom conselheiro. Uma jovem de Los Angeles que costumava ouvir minhas palestras matutinas pelo rádio, contou-me que recebera uma vantajosa proposta para trabalhar em Nova York com um salário 2 vezes maior. Estava indecisa sobre se devia aceitar ou não e, antes de dormir, pronunciou a seguinte oração: a inteligência criadora da minha mente subconsciente sabe o que é melhor para mim. Sua tendência é sempre para a vida e vai revelar-me a decisão correta que me beneficia e a todos. Agradeço a resposta que tenho, a certeza hei de receber. Ela repetiu essa oração simples diversas vezes antes de dormir, como um acalanto. Pela manhã, teve uma persistente sensação de que não deveria aceitar a proposta. Recusou-a, e os acontecimentos posteriores confirmaram a sabedoria de sua decisão, pois a companhia foi à falência poucos meses depois de lhe ser feitos a proposta. O consciente pode estar correto quanto aos fatos objetivamente conhecidos, mas a faculdade intuitiva da mente subconsciente viu o fracasso da empresa em questão e induziu-a de acordo. Salvo do desastre certo. Mostrei como a sabedoria do subconsciente nos pode instruir e proteger de acordo com a nossa solicitação para uma ação correta quando formos dormir. Há muitos anos, antes mesmo da Segunda Guerra Mundial, recebi uma excelente proposta para trabalhar no Oriente e rezei em busca de orientação da seguinte maneira: a infinita inteligência que há dentro de mim conhece todas as coisas e vai revelar-me a ação correta em divina ordem. Reconhecerei a resposta quando ela vier. Repeti essa oração simples várias vezes, como uma canção de ninar, até adormecer. E, em sonho, tive a visão nítida das coisas que começariam a ocorrer 3 anos depois. Um velho amigo apareceu-me no sonho e disse-me: leia essa manchete. Não vá. As manchetes de jornal que surgiram no sonho relacionavam-se com a guerra e o ataque a Pearl Harbor. De vez em quando, eu literalmente sonho. O mencionado sonho que tive foi sem dúvida uma dramatização do subconsciente que projetou uma pessoa em que eu confiava e que eu respeitava. Para alguns, o aviso pode vir em um sonho no qual aparece a mãe, que informa que não deve ir a tal ou a qual lugar e por quê. Nosso subconsciente é onisciente, conhece todas as coisas. Frequentemente nos fala em uma voz que nossa mente consciente imediatamente aceita como verdadeira. Algumas vezes, o subconsciente nos avisa com uma voz que soa como a de nossa mãe ou de algum ente querido, fazendo-nos parar em nossa caminhada pela rua. Logo depois descobrimos que, se houvéssemos continuado,
um objeto qualquer atirado de uma janela nos poderia ter caído na cabeça. Meu subconsciente está conjugado à mente subconsciente universal e, por isso, sabia que os japoneses estavam planejando uma guerra e até mesmo quando a guerra começaria. O Dr. Riley, diretor do Departamento de Psicologia da Universidade de Duke, resumiu uma vasta quantidade de provas mostrando que um grande número de pessoas no mundo inteiro vê acontecimentos antes que ocorram e, por isso, são capazes, em muitos casos, de evitar acontecimentos trágicos vistos com nitidez em um sonho. O sonho que vi claramente a manchete do The New York Times ocorreu 3 anos antes da tragédia de Pearl Harbor. Por causa do sonho, cancelei imediatamente a viagem, de acordo com a compulsão subconsciente para assim agir. 3 anos depois, a Segunda Guerra Mundial confirmou a verdade da voz interior da intuição. Seu futuro está em sua mente subconsciente. Lembre-se de que o futuro, isto é, o resultado do seu pensamento habitual, já está em sua mente até que você o altere através da oração. O futuro de um país, da mesma forma, está no subconsciente coletivo do seu povo. Nada há de estranho nas manchetes dos jornais de Nova York que vi em sonho 3 anos antes da guerra começar. A guerra já começava na mente e em todos os planos de ataque. Já estavam gravados neste grande instrumento de registro que é a mente subconsciente ou inconsciente coletivo da mente universal. Os acontecimentos de amanhã estão em nosso subconsciente, bem como os da próxima semana e do próximo mês, e podem ser vistos por uma pessoa altamente sensível à força psíquica ou clarividente. Nenhum desastre ou tragédia nos pode acontecer se decidirmos rezar. Nada é predeterminado ou predestinado. Nossa atitude mental, isto é, a maneira como nós pensamos, sentimos e cremos, é que determinam nosso destino. Você pode, através da oração científica, já explicada em capítulo anterior, moldar, formar e criar seu próprio destino. Colherás o que semeares. Uma soneca valeu-lhe $15.000. Um dos meus alunos enviou-me um recorte de jornal de 3 ou 4 anos sobre um homem chamado Ray Hammerstrom, operário da fábrica de aço Pittsburgh, dirigida pela corporação de aço Jones e Loughlin. Esse homem ganhou $15.000 por um sonho. Segundo o artigo, os engenheiros não conseguiam ajustar um disjuntor defeituoso à máquina de lamear que controlava a entrega de lingotes às câmaras de esfriamento. Os engenheiros tentaram em vão mais de 10 vezes o ajustamento das peças. Hammerstrom meditou bastante sobre o problema e tentou imaginar um novo tipo de peça que pudesse funcionar. Nada, porém, adiantava. Uma tarde, ele deitou-se para um cochilo e, antes de dormir, começou a pensar na solução para o problema do disjuntor. Sonhou depois com um modelo perfeito para o disjuntor. Ao despertar, fez um desenho do disjuntor projetado de acordo com seu sonho. Esse cochilo povoado de sonho valeu a Hammerstrom um cheque de $15.000, a maior recompensa que a firma já deu a um empregado por uma ideia nova. Como o famoso professor resolveu seu problema durante o sono? O Dr. H.V. Halpert, professor de História Síria da Universidade da Pensilvânia, relatou a seguinte experiência. Em uma noite de sábado, eu estava me esgotando na vã tentativa de decifrar 2 pequenos fragmentos de ágata que suponha pertencerem aos anéis de alguns babilônicos. Por volta de meia-noite, exausto, fui deitar-me e tive um sonho extraordinário. Um sacerdote de Nippur, alto e magro, com uns 40 anos de idade, levou-me para a câmara, o tesouro do templo, uma sala pequena, de teto baixo, sem janela, com ágatas e lápis lazulis espalhados pelo chão. O sacerdote disse-me então o seguinte: os 2 fragmentos que você classificou separados nas páginas 22 e 26 pertencem à mesma peça. Não são anéis. Os 2 primeiros aros serviam de brinco para a estátua do deus. Os 2 fragmentos que você possui faziam parte dos brincos. Se os juntar, verá confirmadas as minhas palavras. Despertei imediatamente, examinei os fragmentos e, para minha surpresa, o sonho confirmou-se.
O problema estava finalmente resolvido. Isso demonstra claramente a manifestação criadora do nosso subconsciente, que conhece as respostas para todos os problemas. Como o subconsciente trabalhava para um famoso escritor enquanto ele dormia. Robert Louis Stevenson dedica em um dos seus livros, Across the Plains, em tradução através das planícies, um capítulo inteiro aos seus sonhos. Estes eram bastante nítidos e ele tinha o hábito de dar instruções precisas ao seu subconsciente antes de dormir. Pedia, por exemplo, que seu subconsciente desenvolvesse histórias para ele enquanto dormia. Se seus recursos estavam diminuindo, dava ao seu subconsciente uma ordem mais ou menos assim: dê-me uma novela boa e emocionante, que alcance sucesso e me traga bons lucros. O seu subconsciente respondia de forma magnífica. Disse Stevenson: esses pequenos duendes, a inteligência e os poderes do subconsciente, podem contar-me uma história, trecho a trecho, como um seriado, e manter-me a mim, seu suposto criador, durante todo o tempo da ignorância completa do final, e acrescentou: a parte da minha obra feita quando estou desperto e consciente não é necessariamente minha, já que tudo demonstra, no final, mesmo nela, a influência dos duendes. Adormeça em paz e acorde alegre. Para os que sofrem de insônia, a oração que vou transcrever é bastante eficiente. Se este é seu caso, repita-a devagar, em voz calma e impregnada de sentimento, antes de adormecer. Meus dedos do pé estão descontraídos. Meus tornozelos estão descontraídos. Meus músculos abdominais estão descontraídos. Meu coração e meus pulmões estão descontraídos. Meu pescoço está descontraído. Meu cérebro está descontraído. Meu rosto está descontraído. Meus olhos estão descontraídos. Todo o meu corpo e mente estão descontraídos. Perdoo plena e espontaneamente a todos e desejo-lhes harmonia, saúde, paz e todas as bênçãos da vida. Estou em paz, em perfeito equilíbrio, sereno e calmo. Descanso em segurança e paz. Um grande silêncio penetra em mim e uma calma imensa tranquiliza todo o meu ser quando sinto a divina presença dentro de mim. Sei que sou curado pela realização da vida e do amor. Envolvo-me no manto do amor e adormeço pleno de boa vontade com todos. Durante a noite inteira, a paz permanece comigo e pela manhã despertarei cheio de vida e amor. Um círculo de amor se ergue em redor de mim. Não temerei o mal, pois Deus está comigo. Durmo em paz, desperto na alegria e nele vivo, caminho e existo. Sumário do que você pode fazer para obter as maravilhas do sono. Se está preocupado com a possibilidade de não acordar na hora, sugira a seu subconsciente, antes de dormir, a hora exata em que deseja levantar-se, e não perderá a hora. Não é preciso relógio. Faça a mesma coisa com todos os problemas. Nada é difícil demais para o seu subconsciente. Seu subconsciente nunca dorme. Está sempre em atividade. Controla todas as suas funções vitais. Perdoe a si mesmo e a todos os demais antes de dormir, que, assim, o benefício se realizará muito mais rapidamente. Você recebe orientação quando está dormindo, algumas vezes em sonho. As correntes que cura liberta-se também durante o sono e pela manhã você se sente rejuvenescido e revigorado. Quando estiver perturbado por contrariedades e conflitos que teve durante o dia, aquiete as engrenagens da sua mente e pense na sabedoria e a inteligência existente no seu subconsciente, o qual está sempre pronto a responder-lhe. E assim você terá paz, força e confiança. O sono é essencial para a paz de espírito e a saúde do corpo. A falta de sono pode causar irritação, depressão e distúrbios mentais. Você precisa de 8 horas de sono por dia. As autoridades médicas ressaltam que a insônia precede colapsos psíquicos. Você se recupera espiritualmente durante o sono.
O sono adequado é essencial para a alegria e vitalidade da existência. Seu cérebro cansado procura o sono tão vorazmente que sacrificará tudo para consegui-lo. Muitas pessoas que adormeceram ao volante de um automóvel testemunham isso. As pessoas privadas de sono sofrem de perda parcial da memória e de má coordenação. Ficam atordoadas, confusas e desorientadas. O sono traz bons conselhos. Antes de dormir, afirme que a infinita inteligência do seu subconsciente o está orientando e dirigindo. Então, guarde o seu caminho que, talvez, venha ao despertar. Confie inteiramente no seu subconsciente. Saiba que a tendência deste é sempre para a vida. De vez em quando, seu subconsciente lhe responde com um sonho bastante nítido ou uma visão noturna. Você pode ser prevenido por um sonho da mesma forma que o foi o autor deste livro. Seu futuro está agora em sua mente, baseado em suas crenças e pensamentos habituais. Faça com que a infinita inteligência o oriente e guie, e que tudo de bom lhe pertença. E assim, seu futuro será maravilhoso. Acredite nele e aceite-o. Espere o melhor e invariavelmente terá o melhor. Se você está escrevendo uma novela, uma peça ou outro livro qualquer, ou se está trabalhando em alguma invenção, fale ao seu subconsciente à noite e apele corajosamente para que sua sabedoria, inteligência e poder o orientem e dirijam, e lhe revelem a peça, novela ou livro ideal, ou lhe revelem a solução perfeita para o problema que enfrenta. Reze desta maneira que surgirão as maravilhas em sua vida. O subconsciente e os problemas conjugais. O desconhecimento das funções e dos poderes da mente é a causa de todos os problemas conjugais. Os atritos entre marido e esposa podem ser resolvidos se ambos utilizarem corretamente a lei da mente. Rezando juntos, permanecerão unidos. A contemplação dos ideais divinos, o estudo das leis da vida, o acordo mútuo baseado no objetivo e planos comuns e a alegria da liberdade pessoal é que fazem o casamento harmonioso. A união feliz, dando aquele sentimento de intimidade em que duas pessoas se transformam em uma. A melhor ocasião para prevenir o divórcio é antes do casamento. Não constitui um erro tentar sair de uma má situação, mas por que entrar em uma situação má? Não seria melhor prestar atenção às verdadeiras causas dos problemas conjugais? Isto é, chegar à raiz do assunto? Como todos os outros problemas dos homens e das mulheres, os problemas de divórcio, separação, anulação e litígios intermináveis estão diretamente ligados à falta de conhecimento do funcionamento e à inter-relação das mentes consciente e subconsciente. O significado do casamento. Para ser verdadeiro, o casamento deve basear-se, antes de tudo, em fundamentos espirituais. Deve ser uma união do coração, e o coração é o cálice do amor. A honestidade, a sinceridade, a bondade e a integridade também são formas de amor. Cada cônjuge deve ser inteiramente honesto e sincero com o outro. Não se consuma um casamento verdadeiro quando um homem desposa uma mulher por seu dinheiro, posição social ou simplesmente para satisfazer o egoísmo próprio, pois isso indica a falta de sinceridade, honestidade e amor verdadeiro. Tal casamento é uma farsa, uma contratação, um embuste. Quando uma mulher diz que estou cansada de trabalhar e por isso vou casar-me para ter segurança, está partindo de uma premissa errada. Não está usando corretamente as leis da mente. Sua segurança depende do seu conhecimento da intenção das mentes consciente e subconsciente e da aplicação que fizer do seu conhecimento. Por exemplo, uma mulher nunca deixará de ter saúde e riqueza se aplicar as técnicas apresentadas nos respectivos capítulos deste livro. A riqueza está ao seu alcance, independentemente de seu marido, pai ou quem quer que seja. Uma mulher não depende de seu marido para ter saúde, paz, alegria, inspiração, orientação, amor, riqueza, segurança, felicidade ou qualquer outra coisa deste mundo.
Sua segurança e paz de espírito vem do conhecimento dos poderes interiores que existem dentro dela e da aplicação constante das leis da sua própria mente de maneira construtiva. Como atrair o marido ideal? Você agora sabe como seu subconsciente funciona. Sabe que tudo o que lhe foi assinalado se manifestará em seu mundo exterior. Se você é mulher, comece agora a imprimir em sua mente subconsciente as qualidades e características que deseja em um homem. A técnica seguinte é excelente. Sente-se comodamente em uma poltrona. Feche os olhos. Desligue-se de tudo o mais. Relaxe o corpo e fique tranquila, passiva, receptiva. Fale a seu subconsciente e diga-lhe: estou agora atraindo para minha vida um homem que é honesto, sincero, leal, fiel, calmo, feliz e próspero. Essas qualidades que tanto admiro estão agora impregnando a minha mente subconsciente. À medida que me detenho a pensar nelas, tornam-se parte de mim e meu subconsciente incorporam-se a mim. Sei que é uma lei irresistível de atração e que assim atraio para mim um homem que corresponde à minha convicção subconsciente. Atraio o que sinto ser verdadeiro em minha mente subconsciente. Sei que posso contribuir para sua paz e felicidade. Ele preza meus ideais e eu prezo os dele. Ele não deseja dominar-me, nem eu desejo dominá-lo. Existe amor, liberdade e respeito mútuos. Pratique frequentemente esse processo de impregnação do seu subconsciente. Assim, terá a alegria de atrair um homem que possua as qualidades e características que você deseja. Sua inteligência subconsciente abrirá um caminho no qual vocês se encontrarão, de acordo com o fluxo irresistível e imutável de seu próprio subconsciente. Deseja imensamente dar o melhor de você em amor, devotamento e cooperação. Seja receptiva a esse dom de amor que você deu ao seu subconsciente. Como atrair a esposa ideal? Faça a seguinte afirmação: estou agora atraindo a mulher certa, a que está em perfeita harmonia comigo. Esta é uma união espiritual, porque é o amor divino funcionando através da personalidade de alguém com quem me harmonizo inteiramente. Sei que posso dar amor, compreensão, paz e alegria a essa mulher. Sinto e acredito que posso fazer a vida dessa mulher perfeita, completa e maravilhosa. Determino agora que ela possua as seguintes qualidades e atributos. Ela é espiritual, leal, fiel e sincera, harmoniosa, calma e feliz. Estamos irresistivelmente atraídos um pelo outro. Apenas aquela que pertence ao amor, à verdade e à beleza de viver pode entrar na minha vida. Aceito agora a minha companheira ideal. À medida que, com tranquilidade e interesse, você meditar nessas qualidades e atributos que admira na companheira que procura, estará construindo o equivalente mental em sua própria mentalidade, e então as correntes mais profundas do seu subconsciente reunirão você e sua companheira ideal em divina ordem. Não preciso errar 3 vezes. Recentemente, uma professora declarou-me: tive 3 maridos e os 3 eram passivos, submissos, dependendo de mim para tomarem todas as decisões e dirigir tudo. Por que eu atraio sempre homens assim? Perguntei-lhe se sabia antes do casamento que seu segundo marido era o tipo efeminado, e ela respondeu: claro que não. Se soubesse, não me teria casado com ele. Aparentemente nada aprendera com seu primeiro erro. O problema, na verdade, era com a sua própria personalidade, excessivamente dominadora. Ela era bastante masculinizada, autoritária e inconscientemente desejava alguém que fosse submisso e passivo, a fim de que ela pudesse desempenhar o papel dominante no casamento. Tudo isso constituía uma motivação inconsciente, e seu quadro subconsciente é que lhe atraía o que subjetivamente desejava. Ela teve de aprender a mudar o padrão, adotando o processo correto de oração. Ela mudou seu padrão negativo.
A mulher acima mencionada aprendeu uma verdade simples. Quando você acredita que pode ter o tipo de marido que idealiza, terá exatamente aquilo que idealiza. Para acabar com seu antigo padrão subconsciente e atrair o companheiro ideal, ela utilizou a seguinte oração: estou produzindo em minha mente o tipo de homem que desejo ardentemente. O homem que vou atrair para marido é forte, poderoso, amoroso, bastante masculino, bem-sucedido, honesto, leal e fiel. Vai encontrar amor e felicidade ao meu lado. Adoro seguir para onde ele me levar. Sei que ele me quer e eu também o quero. Sou honesta, sincera, amorosa e bondosa. Possuo dons maravilhosos para oferecer-lhe: boa vontade, um coração alegre e um corpo cheio de saúde. Ele me oferece a mesma coisa. Tudo recíproco. Eu dou e também recebo. A divina inteligência sabe onde esse homem está e a profunda sabedoria do meu subconsciente vai-nos, agora, à sua maneira, reunir. Saberemos reconhecer-nos imediatamente. Transmito esse desejo ao meu subconsciente, que sabe como fazer para que se realize, e dar graças pela resposta perfeita. Ela rezou de maneira acima todas as noites e todas as manhãs durante vários meses, afirmando essas verdades e sabendo que, através da ocupação frequente da sua mente, terminaria por encontrar o equivalente mental daquele que procurava. A resposta à sua oração. Passaram-se vários meses. Ela teve um grande número de compromissos sociais, nenhum dos quais lhe foi agradável. Quando estava a ponto de discutir, desistir, duvidar e vacilando, lembrava-se de que a infinita inteligência estava fazendo à sua maneira com que seu desejo se transformasse em realidade, nada havendo com que se preocupar. A sentença final do seu processo de divórcio foi finalmente proferida, o que lhe deu uma grande sensação de alívio e liberdade mental. Pouco depois, foi trabalhar como recepcionista no consultório de um médico. Contou-me que, no mesmo instante em que viu o médico, soube que era o homem que estava procurando. Aparentemente, ele o soube também, pois lhes propôs casamento logo na primeira semana. E no casamento encontraram a felicidade ideal. O médico não era do tipo passivo e submisso, e sim um homem de verdade. Ex-jogador de futebol americano, um grande atleta e homem profundamente espiritual, embora não pertencesse a nenhuma seita religiosa. Ela obteve aquilo porque rezava, porque o pleiteou normalmente até atingir o ponto de saturação. Em outras palavras, ela se integrou mental e emocionalmente à sua ideia, que se tornou uma parte de si mesma. Devo divorciar-me? O divórcio é um problema individual. Não pode ser generalizado. Em alguns casos, é claro que nunca deveria ter havido casamento. Em outros, o divórcio não é a solução, assim como o casamento não é a solução para um homem solitário. O divórcio pode estar certo para uma pessoa e errado para outra. Uma mulher divorciada pode ser mais sincera e nobre que muitas das suas irmãs casadas, que talvez levem uma existência de mentiras. Um exemplo. Conversei certa vez com uma mulher cujo marido era um viciado em narcóticos, ex-condenado, batia nela e não lhe dava dinheiro. Haviam-lhe dito que era errado divorciar-se. Expliquei-lhe que o casamento é a união de dois corações. Se unem harmoniosamente, com amor e sinceridade, o casamento é ideal. A ação pura do coração é que constitui o amor. Seguindo essa explicação, ela soube o que deveria fazer. Em seu coração, ela sabia que não há lei divina que a compelisse a ser humilhada, intimidada e espancada apenas porque alguém disse: eu os declaro marido e mulher. Se você está em dúvida sobre como agir, peça orientação, sabendo que há sempre uma resposta e você a terá. Siga, deixa que lhe vier no silêncio de sua alma. Ela lhe fala em paz. Caminhando para o divórcio. Recentemente, um jovem casal, casado havia poucos meses, estava querendo divorciar-se. Descobri que o homem vivia permanentemente apavorado com a ideia de que a esposa pudesse abandoná-lo.
Ele esperava ser rejeitado e acreditava que a esposa lhe seria infiel. Esses pensamentos assediavam-lhe a mente e acabaram por se tornar uma obsessão. Sua atitude mental favorecia a separação e a suspeita. Ela tornou-se indiferente. Para ele, era o seu próprio sentimento e a atmosfera que criara, de perda e separação, atuando neles. Isso provocou um condicionamento ou ação em conformidade com o padrão mental que havia por trás. Há uma lei de ação e reação, isto é, de causa e efeito. O pensamento é a ação e a resposta do subconsciente, a reação. A esposa acabou deixando a casa e pedindo o divórcio, que era o que ele temia e acreditava que ela iria fazer. O divórcio começa na mente. O divórcio realiza-se primeiro na mente, vindo depois os procedimentos legais. Esses dois jovens que acabei de referir-me estavam cheios de ressentimentos, medo, suspeita e raiva. Essas atitudes enfraquecem, exaurem e debilitam a pessoa inteira. Aprenderam que o ódio divide e só o amor pode unir. Começaram a compreender o que haviam feito com suas mentes. Nenhum dos dois conhecia a lei da ação mental e ambos estavam fazendo mau uso de suas mentes, trazendo assim o caos e a desgraça. Por sugestão minha, esses dois jovens voltaram um para o outro e experimentaram com a terapia da oração. Começaram então a irradiar amor, paz e boa vontade um para o outro. Cada um se pôs a irradiar amor, saúde, harmonia e paz para o outro, se alternando com todas as noites na leitura dos salmos. O casamento dos dois é agora mais admirável a cada dia que passa. A esposa aborrecida. Muitas vezes o motivo do aborrecimento da esposa é a alegação de que o marido não lhe dá muita atenção. Geralmente, isto revela um anseio profundo por amor e afeição. Dedique toda a atenção à sua esposa e demonstre como a aprecia. Louve e exalte todas as suas boas qualidades. Há também, por outro lado, o tipo de mulher aborrecida, que deseja que o marido se ajuste ao seu padrão particular. Este é o caminho mais rápido do mundo para livrar-se de um homem. A esposa e o marido devem deixar de ser mesquinhos, esquecendo as pequenas falhas ou erros um do outro. Cada um deve prestar atenção às qualidades construtivas e admiráveis do outro e exaltá-las. O marido incubado. Se um homem começa a remoer seus pensamentos e se torna mórbido contra a esposa por causa do que ela diz ou faz, psicologicamente falando, cometendo adultério. Um dos significados de adultério é idolatria, isto é, dar atenção ou unir-se mentalmente ao que é negativo e destrutivo. Quando um homem se ressente em silêncio contra sua esposa e lhe é hostil, está sendo infiel. Assim, ele não é fiel aos seus votos de casamento, que são o de amar sua esposa, tratá-la com carinho e honrá-la todos os dias de sua vida. Um homem hostil, amargo e ressentido pode engolir suas observações sarcásticas, diminuir sua raiva e até mesmo ser delicado, bom e atencioso. Pode habitualmente controlar as divergências através da oração e do esforço mental. Pode livrar-se do seu hábito de antagonismo. Então será capaz de melhorar nas relações com a sua esposa e também com seus companheiros de trabalho. Assuma uma atitude de harmonia e inevitavelmente encontrará paz e harmonia. O grande erro. Um grande erro é discutir seus problemas e dificuldades conjugais com vizinhos e parentes. Suponha, por exemplo, uma esposa que diz à vizinha: John nunca me dá dinheiro, trata minha mãe de maneira abominável, bebe demais e constantemente me insulta. Essa esposa está, na verdade, desgraçando e diminuindo seu marido aos olhos de todos os vizinhos e parentes. Para eles, ele não mais parece ser o marido ideal. Nunca discuta seus problemas conjugais com ninguém, a não ser um conselheiro experiente. Por que fazer com que inúmeras pessoas pensem negativamente de seu casamento? Além disso, enquanto discute e resolve esses defeitos de seu marido, você está, na verdade, criando esses estados dentro de si própria. Quem está pensando e sentindo? Você mesma. Como você pensa e sente, assim será.
Os parentes, em geral, dar-lhe-ão conselhos errados. E isso porque o conselho é eivado de predisposição e prejudicado por não se revestir de um caráter impessoal. E o conselho que violar a lei divina, que é a lei cósmica, não é bom nem justo. É bom lembrar que nunca dois seres humanos viveram sob o mesmo teto sem entrechoques de temperamento e períodos de tensão e sofrimentos. Mas nunca aponte o lado infeliz de seu casamento às suas amigas. Guarde as querelas para você mesma e contenha as críticas e a condenação de seu marido. Não tente dominar sua esposa. O marido não deve tentar dominar a esposa e fazer com que ela seja uma segunda edição dele próprio. A tentativa inábil para mudá-la em diversos pontos de sua personalidade é incompatível com a sua natureza. Essas tentativas são sempre tolas e muitas vezes resultam na dissolução de um casamento. Acabam também destruindo nela o orgulho e a autoconsideração, despertando o espírito de contrariedade e ressentimento que se torna fatal para a união conjugal. Claro que os ajustamentos são necessários, mas se você der uma boa análise à sua própria mente e estudar seu caráter e comportamento, vai descobrir tantos defeitos que ficará ocupado para o resto de sua vida. Se você diz, vou fazer com que ela se torne aquilo que eu desejo, está procurando problemas e indo em busca do divórcio. Você está chamando a desgraça para o seu lar. Você tem que aprender, da maneira mais árdua, que o início que precisa mudar é você mesmo. Rezem juntos e permaneçam unidos em todas as etapas da oração. A primeira etapa. Nunca leve de um dia para o outro as irritações acumuladas que provenham de pequenos desapontamentos. Perdem-se todas as asperezas cometidas durante o dia na hora de dormir. No momento em que despertarem, assegurem que a infinita inteligência os guia em todos os seus caminhos. Irradiem pensamentos de paz, harmonia e amor um para o outro. Diga para todos os parentes e para o mundo inteiro. A segunda etapa. Deem graças pelo café da manhã. Agradeçam a comida maravilhosa, a sua abundância e todas as bênçãos que recebem. Não deixem que problemas, preocupações ou controvérsias estejam presentes à mesa das refeições. O mesmo se aplica à hora do almoço e à do jantar. Digam um para o outro. Aprecio tudo o que você está fazendo e irradie o amor e boa vontade para você durante o dia inteiro. A terceira etapa. O marido e a esposa devem alternar-se na oração todas as noites. Não considerem seu cônjuge como um ser passivo. Demonstrem sempre sua apreciação e amor. Pensem em admiração e boa vontade, ao invés de condenação, críticas e repreensões. A maneira que construir um lar tranquilo e um casamento feliz é usar fundações de amor, de beleza, de harmonia, de respeito mútuo, de fé em Deus e de todas as coisas boas da vida. Leiam os Salmos 23, 27 e 91, o 13º capítulo da Epístola aos Coríntios e outras passagens notáveis da Bíblia antes de dormir. Agindo assim e seguindo os ensinamentos da Bíblia, o casamento se tornará cada vez mais feliz e abençoado através dos anos. Façam a revisão dos seus atos. A ignorância das leis mentais e espirituais é a causa de toda a infelicidade conjugal. Orando cientificamente juntos, os cônjuges permanecem unidos. A melhor ocasião para evitar o divórcio é antes do casamento. Se você aprender como rezar de forma certa, atrairá certamente o cônjuge ideal. O casamento é a união de um homem e de uma mulher que se ligam pelo amor. Seus corações batem como um só e se movem unidos para frente, para cima e em direção a Deus. O casamento não transmite a felicidade. As pessoas encontram a felicidade na convivência com as verdades eternas de Deus e os valores espirituais da vida. E só então o homem e a mulher podem contribuir para a felicidade e a alegria um do outro. Você atrai a companheira certa meditando sobre as qualidades e as características que admira em uma mulher ou homem. O seu subconsciente encarrega-se depois de uni-los em divina ordem. Você deve construir em sua mentalidade o equivalente mental do que deseja como companhia ideal no casamento. Se você quer atrair para sua vida uma companhia honesta, sincera e amorosa,
deve ser também honesto, sincero e amoroso. Você não precisa repetir os mesmos erros no casamento. Quando realmente acreditar que pode ter tido o tipo de homem ou mulher que idealiza, assim o terá, de acordo com sua fé. Acreditar é aceitar algo como verdadeiro. Aceite agora, mentalmente, a sua companhia ideal. Não se preocupe em saber como, por quê, onde ou quando encontrará a companhia ideal porque está rezando. Confie implicitamente na sabedoria do seu subconsciente. Ele sabe como fazer e você não precisa ajudá-lo. Você se divorcia mentalmente quando se permite irritações, ressentimentos, má vontade e honestidade contra seu cônjuge. Você está mentalmente vivendo com um erro no interior de sua mente. Adira aos votos do casamento. Prometo respeitá-la, amá-la e honrá-la em todos os dias da minha vida. Use os pronomes masculino se for o caso. Deixe de projetar padrões de medo ao seu cônjuge. Projete amor, paz, harmonia e boa vontade, que seu casamento será cada vez mais maravilhoso e feliz através dos anos. Irradie amor, paz e boa vontade um para o outro. Essas vibrações são captadas pelo subconsciente e resultam em confiança mútua, afeto e respeito. Quando tiver problemas conjugais, procure sempre o conselho de um perito. Como não procura um carpinteiro para arrancar um dente, também não deve discutir seus problemas conjugais com parentes e amigos. Deve sempre procurar uma pessoa qualificada para dar conselhos. Nunca tente dominar sua esposa ou seu marido. Essas tentativas são sempre intensas e tendem a destruir os laços conjugais. Deixe de tentar fazer com que seu cônjuge seja uma segunda edição da sua. Rezem juntos e permanecerão unidos. A oração científica resolve todos os problemas. Imagine mentalmente sua esposa como ela deve ser, alegre, feliz, cheia de saúde e beleza. Veja seu marido como ele deve ser, forte, poderoso, amoroso, delicado e bom. Mantenha esse quadro mental e terá um casamento feito no céu, que é a harmonia e a paz. No próximo capítulo, o subconsciente e a felicidade.